Eu quero falar com vocês hoje sobre todo o capítulo 17 de 1 Samuel. Atitudes que nos tornam vencedores. 1 Samuel, vocês deixem aberto porque nós vamos ler quase todo esse capítulo hoje aí. 1 Samuel, capítulo 17, no Velho Testamento. Vocês acharam? Quem não achou, diga, eu estou no caminho da salvação. Fala. Tem gente que tem Bíblia para guardar recadinho, já viu? Quando começa a procurar, começa a cair os recadinhos, aí atrapalha mais ainda, não é? Então... 1 Samuel, capítulo 17. São 58 versículos. E esse texto fala de Davi contra Golias. Vocês se lembram da história, não lembram? Que Davi matou Golias? A nossa versão diz que Golias tinha 3 metros de altura. Mas os historiadores afirmam que ele tinha 4 metros e mais 4 metros e 6 ou 60. 4 metros e meio, vamos dizer assim, de altura. Ele era uma daquelas pessoas que nós conhecemos que devia sofrer daquele tipo de doença de gigantismo, não é? Mas esse homem era forte, porque ele era um soldado, um guerreiro, um campeão, não é? E sempre que nós nos voltamos para esse texto das Escrituras, nós sempre ouvimos pregadores, e eu me incluo entre eles, que falam sobre enfrentar os gigantes das nossas vidas, não é isso? Sempre que nós ouvimos a história de Davi, nós encontramos assim, não, você vai encontrar o gigante e vai derrotar, tenha a fé de Davi e você vai. Mas nós temos que olhar para esse texto com muito mais atenção, não com um jeito simplista ou com uma atitude ingênua. Por quê? Por que eu digo isso? Porque nós temos que aprender com a experiência de Paulo. Vamos lá. Nós temos que analisar a experiência de Paulo. Eu vou falar sobre a experiência de Paulo com vocês. E qual era a experiência dele, antes de entrar nesse texto. Paulo não padronizava a sabedoria e o poder de Deus para a resolução de situações difíceis, ou difíceis situações. O que eu quero dizer com isso? Esse é o modo simplista de pensar, padronizar a sabedoria e o poder de Deus. Eu ouço pessoas dizendo assim, você crê em Deus? Pronto, então creia que Ele vai te libertar e Ele te liberta. Creia que Deus vai fazer um milagre e Ele vai fazer um milagre. Creia que você está em frente a um gigante, faça desse jeito, porque assim fez Davi, e então tudo vai dar certo. Esse mesmo Paulo, que ensina a nós tomarmos cuidado com essa ideia, tá? E ele diz isso pela sua própria experiência. Você deve tomar muito cuidado em achar que fazendo uma corrente, uma campanha, você vai mover a mão de Deus a seu favor, do jeito que você quer. O grande problema em padronizar a sabedoria e o poder de Deus é achar que Deus vai fazer as coisas do nosso jeito. E não é assim que Ele age. Por exemplo, Paulo passou por vários naufrágios. E vamos citar um. Quando ele naufragou próximo à ilha de Malta. Vocês já leram isso em Atos 24? Muito bem. Paulo está quase no fim da sua carreira. Você não vê em nenhum momento Paulo orando, Deus, mantenha esse navio sobre as águas. Não é? Deus,
detém essa tempestade, como Jesus fez lá com os discípulos. Lembra que os discípulos estavam no barco, e o barco sendo atirado de um lado para o outro, e as águas entrando, e Jesus se levantou e disse: fica quieto, vento, acalma-te, mar. E tudo houve bonança. E Jesus disse: por que vocês são tão tímidos? Por que vocês são tão medrosos? O apóstolo Paulo não fez isso. Por quê? Porque não veio uma convicção divina ao seu coração para que ele orasse dessa maneira. E ele entendeu aquela situação, confiou em Deus, e o navio afundou, tá? E até as pessoas queriam matá-lo. Se vocês leram a história, eles queriam matar Paulo porque achavam que tudo aquilo era culpa dele. No fim, o navio bate em algumas pedras e quebra todo, e as pessoas se agarram nas madeiras e acabam chegando na praia da ilha de Malta. Chegando lá, eles acendem uma fogueira para se aquecer, e uma cobra pica a mão de Paulo e fica presa. Uma das serpentes mais vorazes da ilha, venenosa ao extremo. E então as pessoas disseram: esse homem, nossa, olha o que aconteceu com ele, ele não vai viver. Paulo pegou a cobra, chacoalhou no fogo, ela ficou no fogo, e ficaram olhando para ver se a sua mão inchava, e a sua mão não inchou. Então começaram a dizer: esse homem é um Deus. A coisa mudou, esse homem é um Deus. E Paulo ficou naquela ilha durante 3 meses. E durante 3 meses, sabe o que aconteceu? Pessoas importantes tinham doentes nas suas famílias, e Paulo foi lá e orava, e as pessoas eram curadas. Quando os outros habitantes souberam que Paulo estava orando pelas pessoas e eles estavam sendo abençoados, o que aconteceu? Começaram a trazer os doentes para lá, para que Paulo também orasse e eles fossem curados. Você percebe? Se Deus tivesse mantido aquele navio sobre as águas flutuando, e ele não naufragasse, e Paulo não tivesse chegado até aquela praia, se Paulo não tivesse sido picado por aquela serpente, o evangelho não teria chegado em Malta. Por um homem tremendamente devotado a Deus. Às vezes nós reclamamos que Deus não faz as coisas do nosso jeito. E quando as coisas não estão saindo do nosso jeito, nós achamos que Deus está longe de nós, e que Deus nos abandonou, e que nós estamos perdidos. Mas não é bem assim. Nós precisamos aprender a enxergar como Deus está agindo em nossas vidas. Paulo era um homem que vivia para a glória de Deus. E para a glória de Deus, ele passou pela tormenta, ele passou pelo naufrágio, ele nadou, ele passou pela mordida da cobra, ele passou pela averiguação de seus inimigos, ele orou pelas pessoas e conquistou corações. Então nós temos que entender as qualidades de Paulo. Mesmo passando por tudo isso, Paulo continuava sendo o quê? Corajoso. No meio daquela tormenta, no meio daquela situação que parecia ser totalmente contrária a ele, Paulo não perdeu a sua convicção em Deus. Nós sabemos que pessoas, por qualquer probleminha, perdem a sua convicção em Deus. Ficam emburrados, não querem mais conversar, ficam com cara para baixo. Imagine, hoje você discutiu, teve algum entrevero, teve algum dissabor, e agora você chega aqui e diz: eu vou louvar a Deus, mas você fica aqui com cara de bravo. Você acha que Deus merece isso? Deus nem é culpado pelos seus problemas. Deus está permitindo que você passe por algumas dificuldades para que você cresça, para que você aprenda. Mas quando você comparece perante Deus, você deve estar aberto e servi-lo de coração. Paulo, naquela ilha, ele foi tremendamente competente, porque ele foi capacitado por Deus. Paulo não chegou lá com a sua fama de pregador. Paulo não chegou lá com a sua fama de uma pessoa que ora e as pessoas eram curadas. Ele mesmo foi picado por uma serpente. Ele mesmo colocou o seu braço no fogo e deixou lá. E todos viram Deus pondo a mão sobre a sua vida. Ele foi capacitado por Deus para fazer o que fez. Paulo era um homem confiante no poder de Deus, mesmo sofrendo reveses. Imagine, hoje nós ouvimos que um homem de Deus é um homem que não perde nada, é um homem que só ganha, é um homem que prospera, é um homem que vai para frente, vai para cima. Mas Paulo só ia para baixo. Sabe para onde estava indo Paulo? Paulo estava indo para o seu martírio.
Você sabia que Paulo estava indo para Roma? E ele sabia perfeitamente que ele ia morrer. Sabe quem profetizou isso para ele? Ágabo. Se vocês lerem o Novo Testamento, o livro de Atos, existia um pregador no livro de Atos chamado Ágabo. E Deus revelou para ele que Paulo iria morrer se chegasse a Roma. E os irmãos imploraram que ele não fosse para lá. E ele quis ir, porque era a vontade de Deus. E Paulo estava indo lá para morrer, para o martírio. Hoje nós ouvimos dizer, não, quem está com Deus não sofre reveses. Quem está com Deus não passa por lutas. Quem está com Deus não perde nada. Eu disse há pouco. Mas não é verdade isso. Nós estamos vendo na experiência de Paulo que isso não é verdadeiro. O que é verdadeiro na vida de Paulo são as suas características espirituais. Ele era um homem corajoso. Ele não perdeu a sua convicção em Deus em nenhum momento, até mesmo quando sofreu reveses. Ele sempre foi um homem capacitado por Deus. Não vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Não é assim que ele ensinava? É dessa maneira que ele ensinava. Ele era um homem confiante no poder de Deus. Ele era um homem que dizia, miserável homem que sou, quem me livrará da morte que existe nesse corpo? Ele confiava no poder de Deus. E por isso esse homem, naquela ilha, durante 3 meses, ele conquistou corações para Deus, ao ser obediente dentro daquela situação. Você pode entrar num lugar e dizendo assim, venha, porque está escrito assim, venha e Deus vai te livrar. Mas quem disse que Deus quer te livrar? Quem é que te afirmou que Deus quer te livrar de alguma situação difícil? Alguém está dizendo? Quem é esta pessoa que está lhe dizendo? Ah, mas é um pregador, então eu tenho que confiar nele. Até que ponto você tem que confiar? Você só pode confiar na palavra de um pregador quando ele fala a exposição da palavra de Deus. Mas quando ele emite suas posições pessoais, você não tem o direito de confiar em ninguém, porque maldito é o homem que confia no próprio homem. Se eu disser aqui, todos nesta noite vão receber a mesma coisa, se você entrou aqui doente, você vai ser curado. Como eu posso afirmar isso? Só se Deus me revelar e isso acontecer de fato. Do contrário, é mentira. Eu não posso afirmar uma coisa só porque eu quero que ela aconteça. Eu não posso afirmar uma coisa porque eu quero que vocês todos recebam aquilo que eu acho que devem receber e que você quer receber. Talvez você entrou aqui com a disposição dizendo assim, quem sabe hoje Deus me atenda nesse negócio. Mas não é certeza disso. Não tenha tanta certeza disso. Talvez Deus lhe dê sabedoria, capacidade para você enfrentar o que deve ser enfrentado. Talvez Deus comece a lhe mostrar durante o curso da semana como você deve agir dentro da circunstância que você terá que passar. Que atitudes você terá que ter para enfrentar o que deve enfrentar. Não é à toa que Paulo nos ensina o seguinte: portanto, quando vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O que é que ele está nos dizendo? Ele está dizendo o seguinte: antes de vocês buscarem seus próprios interesses, antes de vocês buscarem aquilo que lhes interessa, busquem o modo como Deus age, busquem o modo como Deus pensa, busquem o modo como Deus fala. Procurem entender o que ele fala. Procurem se enquadrar nos princípios e nos caminhos de Deus. E nós sabemos que somente por uma comunhão íntima, profunda, de rendição e obediência, é que nós podemos entender os caminhos de Deus. Os caminhos de Deus não são fáceis de entender. São complexos, são difíceis. Como que uma pessoa que não tem comunhão com Deus pode entender que um naufrágio faz parte da vontade de Deus? Como que uma pessoa sem comunhão com Deus pode entender que uma mãe tem que jogar seu filho no rio, acreditando que uma princesa irá pegá-lo do outro lado e criá-lo como um príncipe
dentro de uma nação pagã. E mais tarde esse garoto se transformará em homem e libertará o seu povo daquela escravidão. Eu me refiro a Moisés. Uma mente comum não vai entender essas coisas nunca. Como é que uma mente comum, separada de Deus, sem conhecimento de Deus, pode explicar as perdas que você teve ao longo desse ano? Como uma mente comum poderá entender que as perdas que você teve foi a vontade de Deus para que você tenha outras coisas muito melhores na sua vida? Como que uma pessoa de mente comum poderá entender a razão das suas lágrimas? Porque Deus fez você chorar tanto em determinadas situações? Não existe. Os caminhos do Senhor não são fáceis de se entender. Por isso que eu passo do exemplo de Paulo para o de Davi. Eu quis falar sobre Paulo porque Paulo é um homem do Novo Testamento e Davi é um homem do Velho Testamento. Quando Paulo diz, façam tudo para a glória de Deus, o capítulo 17 não fala sobre vencer gigantes na vida para a sua satisfação. Fala sobre como lutar contra alguém que desafia a presença e a verdade de Deus. Quando você se dispõe a fazer a vontade de Deus, sempre alguém vai se levantar para dizer que você é um bobalhão, que você está fanático, que onde já se viu você enfrentar situações confiando na Bíblia, confiando no que Deus te diz. Cadê o seu Deus? Qualquer hora eu quero mostrar para vocês quais são as marcas verdadeiras do povo de Deus. Mas hoje não é tempo para isso. Eu quero que você esteja com a Bíblia aberta, por favor, em 1 Samuel 17. Porque nós vamos perceber as características, as mesmas características de Paulo na vida de Davi. Então vejamos, as características de Davi. Primeiro, no versículo 32 nós vemos que Davi era um homem o quê? Corajoso. O que ele diz lá? Davi chegou e disse a Saul: quem é Saul? O rei de Israel. E ele disse: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar com ele. Quem era esse filisteu? Golias. Você sabe que os filisteus estavam em guerra contra os israelitas. Vocês estão me entendendo ou não? Veja só. Golias era um homem muito alto, mais de 3 metros de altura, e alguns dizem 4,5 metros. E então, veja só, ele desafiava o campeão de lá. Quem lutasse contra ele e o vencesse, ele faria com que o seu povo fosse escravo do ganhador. Saul, se vocês lembrarem bem, ele era o homem mais alto de Israel. Lembra quando Deus falou? Aquele homem alto era Saul. O homem alto de Israel era pequeno diante de Golias e covarde. Davi era um rapazote, um rapazinho, um adolescente. E ele já demonstrava aqui o quê? Um espírito de coragem. Significa o quê? Se nós queremos servir a Deus, se nós queremos obedecer a Deus, nós temos que ter um espírito de coragem. Davi possuía também o quê? Pessoal, vocês estão comigo? Não? Davi possuía o quê? Convicções fortes sobre o poder de Deus. No versículo 37 diz o quê? Diz lá: o Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos e me salvará também desse filisteu. Olha a coragem desse rapaz, olha a convicção que ele tinha. Então Davi diz: sabe qual é a convicção que eu tenho? O Deus que me salvou lá atrás é o mesmo Deus que me salvará hoje nessa batalha. Quantas pessoas eu vejo que já deram testemunhos de bênçãos de que Deus já lhe deu, e hoje andam se arrastando dizendo que Deus as abandonou. Será que Deus mudou? Será que Deus lá no passado era uma coisa e hoje é outra? Muito pelo contrário,
Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo. Eu não entendo como pessoas podem desanimar, dizer assim, eu não quero mais saber, eu não recebo nada. Você recebeu até hoje. Deus tem sustentado a sua vida. O teu problema é que você não quer passar por um processo de aprendizado. Você quer que as coisas saiam do seu jeito. E Deus está mostrando que a vida não é assim. Andar com Ele não é dessa maneira. Nós precisamos aprender a viver como Ele pensa. Em terceiro lugar, Davi confiava na competência ou na capacitação divina, assim como Paulo. Versículos 39 e 40. Você percebe que quando Saul quis colocar uma vestimenta de soldado nele, o que ele fez? Davi prendeu a espada de Saul num cinto sobre a armadura e tentou andar, mas não conseguiu, porque não estava acostumado a usar essas coisas. Aí disse a Saul: não consigo andar com tudo isto, pois não estou acostumado. Então Davi tirou tudo, pegou o seu bastão, escolheu 5 pedras lisas no ribeirão e pôs na sua sacola. Pegou também a sua funda e saiu para enfrentar Golias. Imagine, ele se despojou do uniforme de um soldado e simplesmente foi atrás de 5 pedrinhas que estavam dentro da água, bem lisinha, daquela água que rola, vai alisando a pedra. E ele pegou sua funda, que era uma forma de estilingue. Davi era pastor, ele tinha um bastão, ele rodava aquilo e com muita habilidade ele soltava a pedra. Mas quem poderia garantir que aquela pedra iria atravessar aquele homem, todo encoraçado? Ele estava totalmente protegido. Só a espada de Golias pesava 8 quilos. 8 quilos. Imagine a força desse homem para manusear uma espada de 8 quilos. Ele estava todo encoraçado. Não tinha como atravessar esse homem. Ele era um campeão, um guerreiro verdadeiro. Só tinha uma brecha aqui, ó, na testa, onde descia aquela proteção, né? Protegia os olhos e a face. E ficava um buraquinho aqui, uma fresta aqui. E a pedra tinha que entrar ali. Só Deus para fazer isso. E Davi estava disposto a confiar no poder de Deus. Se nós queremos receber as bênçãos de Deus, se nós queremos ser pessoas de Deus, nós precisamos desejar ardentemente a capacitação divina. Eu sei que vocês, muitos aqui se prepararam. Eu sei que muitos se prepararam numa escola, ou então na própria escola da vida, aprenderam com pessoas o seu ofício. Mas quem tem que dar a você a habilidade e a unção sobre o seu trabalho é Deus. Deus pode fazer com que você atire a pedra no lugar exato. Nesse instante você pode dizer assim: eu já fiz de tudo, eu já fiz de tudo. Não, você não fez de tudo. Falta coragem, falta convicções fortes no poder de Deus, e você precisa desejar ser capacitado por Deus. Deus tem que dirigir as suas ações. Deus tem que dirigir as suas palavras. Não atire as suas palavras a esmo. Não atire as suas palavras de qualquer jeito. Não fale com seu esposo ou com a sua esposa de qualquer maneira. Deus quer que você considere o que você está falando. Deus quer que você considere o que você está pensando. Deus quer que você considere as atitudes que você está tomando. Talvez não sejam as melhores atitudes que você está tomando e você vai errar o alvo sempre e vai ficar desanimado. Ainda, no versículo 45, Davi enfrentou a situação não para manifestar a sua destreza, mas a glória de Deus. O versículo 45 diz isso. Davi respondeu: você vem contra mim com espada, lança e dardo,
Mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas, que você desafiou. Como eu disse no início, Davi não está entrando numa batalha para obter coisas pessoais. Ele está entrando numa batalha porque o nome de Deus está sendo desafiado. Você pode não perceber isso, mas você é um filho de Deus. E onde você trabalha, pessoas vão se levantar contra você gratuitamente. E você não entende o porquê. Onde você mora, por exemplo, todo mundo faz determinadas coisas, mas se você estiver fazendo algo diferente, eles vão se levantar contra você. Hoje cedo, bem cedo, eu estava saindo de casa, e tem 2 vizinhos na frente, eles começaram a falar, aleluia, irmão. E olhavam para mim e riam. Eu olhei para eles e fiquei com pena. Aquilo eu sei que era uma zombaria. Estava tentando fazer o quê? Me desestabilizar. Mas quando eu passei do lado, abaixei a janela do carro e disse, bom dia, vizinhos. Tudo bem com vocês? Deus os abençoe. E eles, amém. Não faz mal. Eles não entendem isso. Eles não sabem que estão sendo manobrados por outras forças. O apóstolo Paulo diz que nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra poderes do mundo espiritual. Por que você está tão perturbado com pessoas? Por que você não vai orar? Por que você não entende que aquela luta que você está enfrentando é uma ação do inimigo para tentar roubar você da presença de Deus? Pare com este ódio todo que você está se alimentando. Pare com esta mágoa toda que você cultiva no coração. Isso não lhe fará bem, viu? Isso vai levar você para o hospital. Isso pode provocar problemas cardíacos. Eu penso que você deve maneirar, você deve pisar no breque, buscar a presença de Deus e dizer, Senhor, me ensine a encarar as coisas com os teus olhos e não com os meus. Me ensine a entender que a vida exige muito mais de mim do que eu penso. Eu tenho que ser um testemunho vivo da tua glória para as pessoas. Pessoal, como é que você acha que pode ajudar alguém se dentro de casa você é um bicho? Você pode enganar todos fora, mas dentro de casa você é um bicho. Você fica numa voz, como fala, feroz, berrando e uivando como um lobo, criando caso em todo o tempo. Você acha isso correto? A palavra de Deus diz, longe de vocês toda gritaria. Não fiquem com palavras torpes. Pare com essa coisa. Como é que você pode dizer que confia no seu marido ou na sua esposa, se você não permite que ele ande, você tem ciúmes da sombra? Você acha que está fazendo um bem? Você está destruindo a sua casa. Você não está agindo como Deus quer que você haja. Você está cometendo um erro. Você está tomando posse de uma pessoa que não lhe pertence. Você, com essa atitude, não permite que ele seja uma bênção para os irmãos, porque você domina. Você está no caminho de Deus, mas fazendo a obra de Deus pelos princípios de Satanás. Eu vou falar sobre ciúmes, e gostaria talvez de falar domingo que vem, se for o caso. Mas você tem que tomar muito cuidado com isso. Você vai destruir sua família com isso. E você vai ficar doente. O ciúmes, ele existe, mas não pode ser dessa maneira. Convenhamos. Ainda, no versículo 49, Davi permitiu ser um instrumento para a conquista divina. Versículo 49 diz, enfiou a mão na sua sacola, pegou uma pedra e com a funda atirou em Golias. A pedra entrou na testa de Golias e ele caiu de cara no chão. Imagine, um homem todo encouraçado, com uma espada de 8 quilos numa das mãos, não sei se ele é canhoto ou destro,
Ele estava com um dardo na outra mão. E ele vê uma criança vindo ao seu encontro. Como que este homem estava? Assim? Duvido. Ele deveria estar assim. Eu peço um soldado e vocês me mandam um moleque? Você pensa que vai lutar contra um cachorro? Você vem com um pau e pedra na mão? Ele devia estar meio arcado desta maneira, com a cabeça para frente, o corpo jogado para frente. Quando Davi rodou a sua funda e confiou em Deus, e aquela funda foi direto na testa daquele homem. Ele não podia cair para trás, ele tinha que cair para frente, em cima do seu próprio rosto, em cima da sua própria cabeça. Davi foi um instrumento de Deus para a conquista divina. Vocês vão entender isso daqui a pouco, com toda certeza. Então, vamos lá. Davi manifestava, então, 5 características muito importantes. Vamos declarar quais eram? Coragem, convicção em Deus, competência ou capacitação divina, confiança no poder de Deus e não nos seus próprios méritos. Desejo de manifestar a glória de Deus. Isso que Davi estava tentando mostrar. Muitas pessoas me perguntam, por que Davi pegou 5 pedras, se uma só era necessária? Repare, as 5 pedras e as suas 5 atitudes. Já repararam? Hein? 5 pedras. 5. Primeiro, coragem. Segundo, convicção em Deus. Terceira, competência ou capacitação divina. Em quarto, confiança no poder de Deus e não nos seus próprios méritos. E a 5ª pedra, desejo de manifestar a glória de Deus. Deus quer que você tenha coragem. Deus quer que você tenha convicção nele. Você não consegue depender de Deus sem convicção. Você não consegue fazer a vontade de Deus com competência divina. É por isso que quando você e eu tentamos resolver os nossos problemas, nós só criamos desgastes. Nós só criamos tragédias. Porque a capacitação divina traz caminhos elevados. Ainda que provoque inimizades, mas a capacitação divina nos faz ser sábios neste mundo. É lógico que você vai achar que uma pregação como essa não é tão legal. O mais legal é quando um cara chega aqui e começa a gritar que Deus vai dar para você a mala, a chave e o diabo. Eu só quero que você pense e reflita, não seja trouxa mais. É isso. Eu não quero que você seja um idiota, só isso. Que é o que as pessoas querem que você seja, um idiota. Acredite em mentira. Eu estou dizendo que você tem que aprender a ter confiança no poder de Deus e não nos seus próprios méritos. Se você não tiver desejo de manifestar a glória de Deus, pode esquecer. Deus vai se esquecer de você também. Essa história que Deus é amor, o amor de Deus é incondicional, aonde você leu isso? Que eu não entendo, eu nunca vi isso na Bíblia. O amor de Deus é condicional, sim. Se você não amá-lo, Deus te rejeita. Se você não obedecê-lo, Deus não anda com você. Se você não orar e tiver comunhão com Ele, Ele não vai falar com você. O amor de Deus é condicional, sim. Essa história de incondicional, isso não é verdade. Não acredite nessa mentira que Deus ama todos de igual modo. Não é verdade, isso é universalismo, que Deus quer o bem para todos. Não, Deus quer o bem para aqueles que amam a Ele. Por isso a palavra de Deus diz, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e então o mais Ele fará. Vejamos lá.
Nós vimos as características de Davi. Não são semelhantes às de Paulo? Sim ou não? Agora, Golias, o gigante, desafiou os israelitas por 40 dias. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. Vocês querem ler o texto lá? Ou não? Versículos 8 ao 10, diz lá assim. O que diz lá? Golias veio, parou e gritou para os israelitas: por que é que vocês estão aí em posição de combate? Eu sou filisteu e vocês são escravos de Saul. Escolham um dos seus homens para lutar comigo. Se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas, se eu vencer e matá-lo, vocês serão nossos escravos. Eu desafio agora o exército israelita. Mande alguém para lutar comigo. Pronto. 40 dias esse homem falando a mesma coisa. E ninguém estava disposto a enfrentar. Imagine enfrentar um homem de 4,5 metros. Então vamos lá. Imagine você enfrentar esta situação. Na minha cidade, na minha região onde eu moro, existem muitas empresas com tecnologia de ponta. Existem muitas pessoas que dizem: olha o viaduto que eu fiz, olha a estrada que está sendo feita. Ninguém está olhando para essas obras. Sabe para onde as pessoas estão olhando? Para uma torneira, para uma bica d'água, pela incompetência de quem dirige. Imagine, as pessoas se acham tão grandes porque fizeram isso. Você vê, as pessoas estão buscando uma bica d'água. Sabe qual é o passeio das famílias aos fins de semana, lá onde eu moro? Encher o carro com aquelas, como fala? Galões, e ficar 2, 3 horas numa fila para pegar água, para poder tomar banho, ferver, passar no filtro para poder tomar. E mesmo assim, não vai escapar de verme não, porque está tudo contaminado. Tudo. Você vê, vai chegar um tempo em que o homem se acha tão grande que ele vai buscar a palavra de Deus. E vou dizer mais, as coisas vão se secar. Talvez Deus não vai falar mais com as pessoas de acordo com o que está na palavra de Deus. Por isso que Deus diz: busque o Senhor enquanto se pode achar. Busque o Senhor enquanto é tempo. Esteja na sua presença enquanto Ele se apresenta, pois chegará o tempo em que as pessoas o buscarão e não o acharão mais. Se você hoje tem a chance de olhar para Ele, se hoje você tem a chance de receber dEle toda a força que precisa, por que você está adiando esse momento? Hoje é o dia em que Deus quer trabalhar no seu coração e no meu. Davi esteve no acampamento dos israelitas outras vezes, e ele não se manifestou contra os desafios de Golias. Os versículos 15 e 16 dizem isso, quando diz lá, eu estou tentando ensinar para vocês esse texto da Bíblia, que não é pequeno, é extenso. Davi era o filho mais novo, enquanto seus 3 irmãos mais velhos ficavam com Saul. Davi ia ao campamento de Saul e voltava a Belém para tomar conta das ovelhas de seu pai. Durante 40 dias, Golias desafiou os israelitas todas as manhãs e todas as tardes. Durante 40 dias. E Davi ia sempre lá. E nunca falou nada. Nunca disse nada. Nunca disse nada. Simplesmente ia, levava comida para os seus irmãos e voltava. Por que ele não falou como falou no dia em que ele declarou: quem é esse homem? Por que ele não fez isso antes? Porque ele desde jovem aprendeu a ouvir a voz de Deus. Davi era o escolhido de Deus para ser o rei de Israel.
e ele aprendeu a ouvir a voz de Deus. Você é uma pessoa escolhida de Deus. Deus colocou o Espírito Santo em você. Mas você está fazendo por fazer para ouvir a voz do Espírito? Você tem vontade de ouvir a voz do Espírito Santo? Ou simplesmente você vive a vida cristã segundo os seus impulsos? Eu estou cansado de ouvir pessoas que dizem: dá o passo da fé. Nós temos que dar o... Que passo da fé? Não existe fé separada da obediência. E não se pode obedecer a Deus sem ouvi-lo. Isso você prega para a sua vida. Se você está sobre pessoas, se você dirige pessoas, você não espera que elas ajam sem a sua... Sem a sua orientação. Como é que você pode achar e dizer para uma pessoa: toma um passo da fé, vai em frente, acredite? Acredite no quê, se a pessoa não lê a Bíblia? Acredita no quê, se a pessoa entra num lugar desses e não presta atenção em nada? Acredita no quê, se uma pessoa está aqui e dorme? Acredita no quê, se a mente dessa pessoa está sempre passeando, enquanto Deus está usando a minha vida para transmitir a você algo muito especial? É impossível a essa pessoa conquistar alguma coisa. É impossível alguém que diz que ama a Deus e ao mesmo tempo ama ao mundo viver para a glória dele. Jesus foi muito claro. Você não pode servir a dois senhores. Ou você amará um, ou você amará o outro. O Evangelho, meu irmão, não é brincadeira. O Evangelho não é um tipo de carinho que nós devemos fazer nas pessoas. O Evangelho é a revelação de Deus. É algo que deve nos levar a pensar, a refletir do modo como nós estamos vivendo nossas vidas. Deus está gostando como estamos vivendo ou Ele está desaprovando? Por isso, Deus espera que você tenha coragem. Deus espera que você tenha convicção nele. Deus espera que você seja competente pela capacitação, porque você se rende e obedece e se submete. Deus espera que você tenha confiança no seu poder. Porque quando Ele fala com você, de fato, é porque Ele quer fazer algo. E pode ter certeza que você não vai se arrepender. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor está com você. A sua vara e o seu cajado te dão força e proteção. É o que a palavra de Deus diz. Até quando nós vamos ficar duvidando do que Jesus disse? Aquele que buscar seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira. Nós ouvimos no rádio, na televisão e nas igrejas: venha você que está precisando disso, venha você que está sofrendo por amor, venha você que está sem dinheiro e Deus vai te dar. Gente do céu! Como é que uma pessoa pode transformar a igreja num lugar desses? Isso não é igreja. Isso não é igreja. As pessoas precisam passar a conhecer o caráter, a pessoa e os caminhos de Deus. Como Ele age. Eu preciso aprender a respeitar a Deus. Eu quero ver Deus agindo na minha vida, não só para satisfazer minhas necessidades, mas eu quero ser um instrumento de Deus. Eu quero cumprir a minha missão nesta terra. Eu não estou aqui simplesmente para ser rico ou pobre. Eu não sei o que Deus vai fazer da minha vida. Não me interessa se serei rico ou pobre. O que me interessa é cumprir a minha missão. E dizer como Paulo no fim da carreira: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. É isso que Deus espera de nós. Saiba de uma coisa:
Nenhum rico neste mundo, nenhum milionário ou bilionário terá o que eu terei na eternidade ao lado de Deus. Eu tenho certeza disto. As ruas que eu irei andar são de ouro. As portas da minha cidade serão de pérolas preciosas. Na minha cidade sequer haverá sol e lua, pois a glória de Deus iluminará toda a cidade. Em vez de buscar o dinheiro, eu quero buscar o reino de Deus. Porque Jesus disse: buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você me perguntar: Walter, você quer ter uma vida digna? Claro que quero. Eu preciso ter condições de estudar, eu quero comprar livros, eu quero poder viajar, quero passar um ano pagando uma viagem e adquirir cultura. Você não imagina quanto te dá de cultura uma viagem. Não importa se você vai daqui a Belo Horizonte, ao Rio de Janeiro, isso começa a mudar a sua cabeça. Você vê outras culturas, você vê outras pessoas, você vê outro tipo de linguagem, você vê outros costumes, outros hábitos. Isso mexe com você. Isso é muito importante para um homem. Eu tive a oportunidade de viajar quase o mundo inteiro. Quase o mundo inteiro. Não conheço somente a Ásia. Mas andei por tudo que você pode imaginar. Que nem coisa ruim. Aprendi muito. Aprendi muito. Estive na casa de pessoas pobres, miseráveis. E estive na casa de pessoas ricas, até milionárias. O ser humano é igual. O ser humano é igual naquela cama de linho fino, como daquele que mora próximo ao esgoto. O seu coração não presta. O meu coração não presta. O nosso coração precisa ser transformado por Deus. Nós precisamos olhar para a glória dele. Não importa onde nós vivemos. Pare de chorar porque você não tem o que o outro tem. Pare de ficar dizendo: por que você vai e eu não vou? Você não vai porque Deus não quer. E talvez porque você é muito bisbilhoteiro. Porque no dia que você parar de ser fofoqueiro, talvez Deus lhe dê uma bênção que você tanto quer. Então, meu amigo, aprenda que Deus quer trabalhar no seu coração. Eu quero aprender a cada dia que Deus quer trabalhar no meu coração. Vamos parar de enganar, vamos parar de mentir, vamos parar de vestir uma máscara e vamos pedir que Deus nos transforme. Eu sei que você pede a bênção de Deus para o seu trabalho, mas, meu irmão, antes do seu trabalho, seja você uma bênção. Você quer que Deus mande representantes, você quer que Deus encha a sua loja, você quer que Deus encha o seu negócio, trazendo pessoas, mas você não traz os valores de Deus para dentro de você. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Não é assim que funciona. Se você quer ser um homem de Deus, deixa Deus entrar em você e deixa Deus sair de você como um rio de água viva que salta para a vida eterna. É isso que Deus ensina por meio de Jesus Cristo. Se você pensa que eu terminei, se enganou. Porque existem 6 qualidades neste texto que rapidamente quero dizer, que tentam roubar sua coragem, sua confiança, sua convicção em Deus. Tentam roubar a ação de Deus sobre a sua vida. Tentam tirar de você o ímpeto de viver para a glória dele. Por isso, em primeiro lugar, não permita que o medo e a fé ocupem o mesmo espaço no seu coração.
Todo esse texto de 1 ao 27 fala sobre isso. Eu já li e coloco ali para vocês copiarem. Mas eu destaco o versículo 11. Olha o que diz aqui. Quando Saul e os seus soldados ouviram isso, ouviram o quê? Os gritos de Golias. Como eles ficaram? Apavorados, cheios de medo. Nós estamos vendo esses sinais todos que estão acontecendo e com certeza estamos vendo sinais do fim dos tempos. Eu não sei quem daqui disse que a NASA está prevendo que em algum momento a Terra ficará na escuridão por 6 dias. Não? Hã? Ouviu isso? Não é? Os cientistas da NASA estão prevendo um período de escuridão de alguns dias sobre a Terra. Você se lembra? Oi? Eles costumam e às vezes não acontece. Mas que é previsto você já leu quando Jesus disse, o sol se escurecerá. Uma hora vai acontecer. Jesus falou sobre guerras e rumores de guerra. Jesus falou sobre fome e sobre pestes. Jesus falou sobre terremotos. Nós nunca vimos tanta incidência destas coisas como em nossa época. E algumas pessoas estão apavoradas. Por que você está apavorado? É a palavra de Deus. O mundo grita, e aí, e agora? Onde está o seu Deus? Onde está? O meu Deus está controlando você. O meu Deus está sustentando a minha vida e controlando os rebeldes. Quando nós formos retirados deste mundo, os rebeldes vão fazer uma grande festa. Eles vão entrar aqui e fumar maconha. Eles vão entrar aqui e se drogar. Alguém vai sentar em cima desse púlpito e vai dizer, aqui ó, pastor Walter estava aqui ó. E agora? O mundo está tudo em paz. Agora está bom. Longe desses cristãos. Longe desse negócio de Bíblia. Mas daqui a pouco, a coisa vira. Olha para mim, meu filho. Daqui a pouco, a situação não é Percival. Então, veja. Então, corta para mim. Então, não, meu filho, não põe agora, é em mim, meu filho, é em mim. Não é Percival. Hã? Você sabe que o Percival é nosso irmão em Cristo, né? Então, em segundo lugar, não dê atenção àqueles que só trazem palavras de desânimo. Toma cuidado com aquelas pessoas que só trazem palavra de desânimo. Você está lutando para confiar em Deus e chega alguém e diz assim, mas não é assim. Você acredita? Uma vez teve um camarada aqui que ele dizia assim, sabe o que o Walter quer? Que vocês trabalhem para ele. Meu Deus, eu tinha vontade de esganar. Eu era mais novo, agora já não tenho mais tanta não. Que a gente vai ficando velho, já não tem mais aquela agilidade, né? Mas antigamente eu resolvia as coisas rapidinho. Erradamente, considero verdadeiro, mas resolvia rapidinho. E Deus não concordava muito comigo, eu falava, Jesus, aceita, eu fiz no teu nome. Ele diz, mas se você fizer de novo, te arrebenta, hein? Então, então veja só, o versículo 28 diz o quê? Vamos ver, acho que é o 28? Então diz, Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu-o conversando com os soldados. Conversando o quê? Como é que vocês aceitam esse pagão ficar falando dessas coisas dos filhos de Deus? Como é que ele pode desafiar os filhos de Deus? Então ficou zangado e disse, o que você está fazendo aqui? Quem é que
está tomando conta das suas ovelhas no deserto, seu convencido? Você veio aqui só para ver a batalha? Foi isso. Você percebe? Ele está desanimando Davi. Davi esteve lá muitas vezes e nunca disse que Davi, ou que Golias, deveria ser encarado. Aquele era o momento em que Deus estava chamando, colocando no seu coração: Davi, é agora. Por isso, não tente resolver as coisas no momento em que você acha que tem que resolver. Você tem que orar. Porque as coisas têm que ser resolvidas no tempo de Deus. Deus é um Deus que faz milagres, mas não no nosso tempo, no tempo dele. Deus é um Deus que traz solução? Traz. Mas como você sabe que é o tempo dele de trazer solução para esse problema, para essa dificuldade que você e eu estamos enfrentando? Nós temos que confiar, ter coragem, não perder a convicção. Enquanto esperamos, recebemos a capacitação divina e seguimos em frente com coragem e desejarmos ver a sua glória se manifestando. Esse é todo o nosso desejo. E ainda, cuidado com a ajuda que vem daqueles que não vivem sob o poder de Deus. Toma muito cuidado com pessoas que não vivem debaixo do poder de Deus. No verso 38 está escrito o seguinte, se vocês estão ainda com a Bíblia aberta e dispostos a ouvir: então deu a sua própria armadura para Davi usar, pôs um capacete de bronze na cabeça dele, lhe deu uma couraça para vestir. O rei, o mais alto de todos, o que deveria estar à frente enfrentando com coragem, convicção, com confiança, não estava. Pegou a sua couraça, o seu capacete, a sua espada e colocou em cima de um adolescente. Pessoas que não vivem debaixo do poder de Deus, sequer prestam os seus conselhos. Você tem que tomar muito cuidado com pessoas que não oram de fato, com pessoas que não estão conectadas com a palavra de Deus, com pessoas que só falam sofismas, enganos, com pessoas que o tempo todo estão simplesmente tentando ludibriar sua mente, fazendo com que você acredite em fantasias. A única coisa que eles nos transmitem é o que é deles próprios, porque nada de Deus vem da boca desses homens, nada de Deus vem da ação desses homens. Deus diz: agindo eu, quem impedirá? Mas nós não podemos confiar na psicologia de certas pessoas, na filosofia de certas pessoas. Nós somos chamados para confiarmos na palavra de Deus, no Espírito de Deus, na bondade e na graça de Deus. A Bíblia diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor dos Exércitos. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? De um homem? Não! O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Glória a Deus! O que Saul poderia oferecer para Davi? O que aquele rei podia oferecer para Davi? Nada. Senão a sua própria covardia. Era o que representava aquela armadura. A armadura de um covarde. A armadura de alguém que não se compromete. O que um cristão sem Deus, sem experiência com Deus, pode me oferecer? Palavras vazias. Não, porque eu amo a Deus, cheio de floreado. Mas você percebe na sua vida o vazio muito grande. Um afastamento tremendo de Deus.
É como aquele avestruz que vive com a cabeça enterrada dentro da terra. Procurando o quê? Refrescar seu crânio? Ou tentando fechar seus olhos para a realidade? Nós sempre estamos esperando que alguém nos substitua. Mas não podemos perder nossos méritos. Queremos colocar sobre ele a nossa roupagem. Mas o apóstolo Paulo nos ensina que nós não precisamos nos revestir com as ideias de ninguém. Nós precisamos ser revestidos com a armadura que o Espírito Santo nos dá. Para ficarmos firmes nos dias de adversidades. Nos dias quando parece que o mundo se revolta contra nós. Nos dias quando as pessoas não entendem o nosso coração, que nós queremos confiar em Deus, e eles dizem, não adianta só confiar em Deus, você precisa ter isso aqui também. Nada disso. Nós temos tudo o que precisamos, quando nós confiamos no Deus Todo-Poderoso, que nos salvou e continuará nos salvando, até o fim desta vida, para nos conduzir à eternidade. Esse texto nos ensina que nós não devemos confiar em pessoas, mas devemos confiar em Deus e permitir que Ele mesmo nos capacite. Vamos ler o versículo 39c, a parte C, a última parte desse verso. Ou leia tudo. Davi prendeu a espada de Saul num cinto sobre a armadura e tentou andar. Mas não conseguiu, porque não estava acostumado a usar estas coisas. Aí disse a Saul, não consigo andar com tudo isto, pois não estou acostumado. E o que ele fez? Então Davi tirou tudo. Deus quer que você se rasgue. A pessoa que realmente vai a Deus, deixa de confiar naquelas coisas que antes ele acreditava que o protegia. Está cheio de gente aqui que antes era macumbeiro inveterado. E chega para mim ainda e continua fazendo, ai, será que fizeram macumba contra mim? Você tem medo disso? Tenha santa paciência. Maior é aquele que habita em nós do que aquele que habita neste mundo. O Espírito Santo é mais poderoso do que qualquer coisa. Como é que você ainda se atreve a pedir para um anjo te proteger? Ah, Senhor, eu preciso de um anjo agora. O que você precisa é criar vergonha. O que você precisa é receber de Deus a palavra dele e obedecer. Nenhum anjo pode proteger quem não obedece. Essa é a história de Deus. Deus envia um anjo. Você está querendo ensinar Deus? Você acha que Deus é teu subserviente? Você acha que pode seduzir ao Pai Todo-Poderoso? Envie um anjo, faça assim, 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 vai dar tudo certo. Quem é você, oleiro? Ou melhor, quem é você, vaso, para falar com o oleiro? Quem é você para instruir a Deus, disse Paulo? Quem é que pode dar conselhos a Deus? Ninguém. Tudo que nós precisamos está aqui. E com certeza, se nós observarmos o que está aqui, seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Saiba, em quinto lugar, saiba que qualquer vitória que você obtiver na vida, ela é a vitória do Senhor. Eu coloquei ali, mas faltou um versículo, desculpe, porque é o 46 e 47 que nós vamos ler. Então diz assim, hoje mesmo, olhe bem as palavras de Davi, olhe para a palavra de Deus agora,
E veja o que diz: hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos. Eu o vencerei e cortarei a sua cabeça. E darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus. E todos aqui verão que Ele não precisa de espadas ou de lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas mãos. Davi, em nenhum momento disse, a vitória é minha. Em nenhum momento ele estava disposto a ir num canal de televisão dar o seu testemunho, para depois viver incógnito, fazendo as mesmas besteiras que antes. Eu não me iludo com esses testemunhos de televisão, desses programas abacaxis, mentirosos. Pessoas pagas para falarem ensaiadinhas. Eu sei como que é, porque eu já vi. Se alguém chegar para mim rapidamente com o microfone, eu vou me engasgar. Se eu tiver numa câmera diante de mim, eu vou olhar, uma câmera nacional, eu vou me engasgar. Imagine uma pessoa dando um testemunho com tanta desenvoltura. Se você conversar com aquela pessoa depois, ela não sabe sequer detalhar princípios de uma boa vida, de uma vida elevada. Deus me deu a vitória, dizem eles. Tá? Desde que eu pus o pé nesta igreja, Deus está aqui. Deus não está aqui, Deus está aqui, está ali, acolá, alures, Ele é onipresente. Deus está com aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Deus está aqui, mas pode não estar com você, porque você não é verdadeiro. Deus está aqui, mas está com você, porque você é verdadeiro. Eu quero que você seja verdadeiro. A intenção de Deus nesta noite é tornar você verdadeiro. Porque vou para o último ponto, e todos digam graças a Deus. E eu não sei como é que eu consegui pregar isso em tempo recorde. Estou melhorando. A vitória de Davi transformou-se numa vitória para todo o povo de Deus. É isso que eu quero dizer. Quando alguém dá um testemunho e depois some, que bênção é essa? Quando você é abençoado por Deus, você deixa de ser egoísta. Repare os homens que foram abençoados na Bíblia. Eles foram abençoados e abençoaram todos os outros com a bênção que receberam. Eu vejo pessoas que recebem de Deus um carro, mas não dão uma carona para um irmão. Eu vejo irmãos que receberam de Deus uma casa, mas não são capazes de abrir a sua sala para receber 3 ou 4 casais para poderem sentar ali e compartilhar com eles a palavra de Deus. Eu vejo irmãos que foram abençoados com um bom emprego e não são capazes de pagar um almoço para o pastor Walter. Não! Não são capazes de pagar um cafezinho para alguém. Conversar.
ser hospitaleiro. Que bênção é essa? Pensa comigo. Quando Davi foi abençoado e venceu aquele gigante, ele declara lá no Salmo 18, quando ele diz: o Senhor me deu a destreza, o Senhor me deu a capacidade para derrotar meus inimigos nas batalhas. Foi o Senhor quem deu. Quando ele girou aquela funda e aquela pedra saiu e passou naquele único vão, e aquele homem enorme virou os olhos para o meio. O que você fez, garoto? Bum! Tombou. Davi pegou a sua espada de 8 quilos e craque, deu-lhe no pescoço. Arrancou sua cabeça como se arrancasse a cabeça de um frango. Segurou sua cabeça e foi até a presença do rei Saul. Levou a cabeça até o rei. Está aqui. Está aqui aquele que desafiava a Deus. O rei parado. Quem é esse menino? Quem é esse rapaz? Ele disse: meu rei, eu sou o teu criado, filho do teu criado Jessé. O rei não sabia que Deus havia escolhido Davi para ocupar o lugar daquele covarde. Se você for covarde em servir a Deus, outra pessoa ocupará o seu lugar no plano dele. Abra o teu olho. Se você não tomar uma posição, você vai perder o seu espaço. Assim como o óleo não convive com a água, não se harmoniza com a água, o medo não se harmoniza com a fé, nem com a confiança. Eu creio que nós aprendemos uma grande lição nesta noite. Não é tão profunda assim. Simples demais. Lemos muitos versículos. Vocês leram com seus olhos a palavra de Deus. Está escrito lá. Eu desejo ardentemente que Deus, o Espírito Santo, dê a vocês a convicção necessária para crer nessas verdades. Assim como Davi teve estas características, Paulo as teve. Paulo não morreu no naufrágio, não morreu com a picada da cobra, mas foi morrer no martírio em Roma, decapitado, como Golias. Pode parecer que o mundo venceu Paulo, o Império Romano, agora acabamos com essa peste. Mentira. A vida de Paulo foi tão abençoada, que abençoou tanta gente, que no 4º século, o Império Romano estava debaixo da crença do cristianismo. Eles precisaram mudar seus princípios de vida. E nós que estudamos história geral, sabemos disto. E quando vocês passarem pela Turquia, se for possível, derem uma boa olhada naquela igreja bizantina, vocês vão se lembrar dessa história. Porque a mãe do imperador começou a incentivar a construção de igrejas. Meia maluca, é certo, mas fez, porque ela estava debaixo da influência já do cristianismo. Jesus, o nosso grande Senhor, demonstrou as mesmas características. Ele foi corajoso, ou não é? Ele foi confiante. Ele nunca perdeu a sua convicção no poder de Deus. Ele declarava: o filho nada pode fazer por si mesmo, mas somente aquilo que vir o pai fazer, então o filho faz. Jesus
foi competente. Jesus sofreu naquele Getsêmani. Ele foi esmurrado, espancado, chicoteado. Chicote romano não é um lacinho. Tinha umas garras de ferro na ponta, que quando batia, cravava e puxava os nervos e tendões e músculos para fora. Rasgava a pessoa. Jesus era um monstro diante dos olhos das pessoas. Por isso que Isaías diz: nele nós não víamos sequer beleza alguma, nós o desprezávamos. Mas lá estava o mais abençoado de todos. Ele enfrentou a cruz e morreu. E todos disseram: acabou. Acabou? No terceiro dia, ele ressuscitou. Ele ressuscitou, porque ele venceu o grande gigante que nós não conseguimos vencer, que é o espírito da morte. Morte na Bíblia não significa extinção da vida humana, falecimento. Morte na Bíblia significa aquelas coisas que impedem, que nos impedem de sermos próximos e íntimos de Deus, como pensamentos, palavras e ações. Nós carregamos dentro de nós a morte. E é somente através de Cristo que nós podemos viver para Deus e termos força dele, a graça e a bondade para lutarmos contra tudo e contra todos. Este mesmo Davi que nós declaramos aqui, recebeu do próprio Senhor Jesus, que é Deus, tudo que foi necessário. Paulo sofreu e pregou e abençoou pessoas por causa de Cristo. E nós estamos aqui por causa de Jesus Cristo. Sem Ele você não suportará nada. Sem Ele você não vencerá nada. Mas com Ele nós somos mais do que vencedores. A morte já não nos domina mais. Por isso Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. E a grande pergunta: você acredita nisso? Um dia você vai morrer. E a morte vai chegando rapidamente para todos nós. Rapidamente. Você olha no espelho e as rugas estão lá. Faça quantas plásticas quiser, elas vão voltar. Passe quanta base quiser, elas estão lá. Os seus cabelos revelam. O seu cabelo não nega. Os seus cabelos revelam que você está envelhecendo. Pinte-os. Mas não esqueça, depois de uns dias, as raízes. Tudo está mudando no seu corpo, na sua vida. Agora você é novo e arrumou um namorado. Você tinha tanto interesse por Deus, agora você só quer namorar. Beijar, abraçar, passear. Que bom. Você vai sonhar com esse tempo.
você vai ver que isso não vai lhe trazer nenhuma felicidade. Nós precisamos aprender uma coisa. Se queremos ser fortes, precisamos ser íntimos de Deus. E o espírito da morte que nos separa de Cristo não pode nos dominar. Porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Que essas atitudes, como coragem, convicção, capacitação divina, confiança no poder dele, desejo de conquistar corações, de ver a glória de Deus se manifestando, é isso que nos torna vencedores. Não é uma corrente de oração. Não é uma promessa de um louco que sobe num púlpito e diz que você vai ganhar tudo o que quer se você tiver fé. Deus espera de você uma atitude consciente, verdadeira e responsável. E de mim também. E é por isso que eu tomei a coragem nesta noite de falar a vocês sobre essas coisas. Que Deus nos abençoe. Amém. Da sua glória, mas esse homem preferiu não dar louvor à sua glória. Por isso Deus mandou Jesus para consertar a sua história. Vamos cantar e aprender o que Deus fez para a sua glória. Jesus sofreu para nos salvar, para o louvor da sua glória. Jesus morreu para nos salvar, para o